Bom, vamos lá. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre detecção, seleção e promoção de talentos. Tem um artigo bem bacana do professor Emilson Colantônio, doutor Emilson Colantônio, um grande amigo, né, grande parceiro aí na questão de pesquisas em atividades aquáticas, em natação, né, ele que já trabalhou com polo aquático, ele que já foi aluno na USP, né, hoje ele se encontra lá na Unifesp, né, no polo de Santos, Universidade Federal de São Paulo, né, doutor Emilson Colantônio, já tem mais de 58 publicações e mais de 153 citações. A gente vai falar um pouquinho hoje sobre considerações sobre a natação e eu vou trazer para vocês também o que a gente vem é, desenvolvendo com o Pedro, né, o meu filho, né, durante essa pandemia, né? Ele virou para mim e pai, eu quero nadar, né? Eu quero nadar competitivamente. Falei, você tem certeza disso, né? Sentamos, expliquei para ele todos os prós e os contras de você se tornar um atleta, né, de alto nível em nosso país, as possibilidades de ir para fora, as possibilidades de, de ficar aqui, de treinar aqui, né, até quando ele consegue continuar aqui no Brasil. Eu queria dividir com vocês algumas dessas propostas. Eu vou compartilhar a tela aqui com vocês. Tá? Então tá aqui, ó. Né? Como se apresenta hoje a natação no Brasil, né? Então eu venho estudando isso há um bom tempo. Eu vejo que se a gente, né, enquanto os países desenvolvidos já estão lá nadando medley, os quatro nados, o Brasil ainda está lá no cachorrinho, né? Em termos de pesquisa, em termos de tecnologia, de inovação, de conversa mesmo entre os técnicos, entre os professores, entre as universidades. Tem uma lacuna muito grande aí, né? Entre a saída da universidade e ele se tornar um técnico de natação, ou ele ir para uma academia. Há uma briga muito grande entre o brincar, né, a ludicidade e essa natação, um nadar consciente, e, logicamente, ele voltar a ser um atleta. A gente vai debater muito sobre isso, então, tudo bem eu ensinar de forma lúdica, porém, preciso ter um norte nesse lúdico. Esse lúdico ele precisa ser direcionado para um aprendizado do nadar consciente. Existe, sim, o crawl, costas, o peito e borboleta. Uma coisa é eu me preparar para isso, e aí a gente vai falar também um pouquinho de treinamento a longo prazo, né? O TLP, que é colocado aqui no artigo do professor Emílio Colantônio. E outra coisa é você dar aula a esmo, né? Brincar por brincar, para manter a tua academia cheia. Então, está faltando um plano maior, né? Que contemple, né? As escolas de natação, que contemple as escolas, né? A escola municipal, a escola estadual, a escola mesmo com piscina, né? E que isso vá para os clubes, né? A gente já sabe que diminuiu demais a, a entrada de pessoas nos clubes, né? De atletas nos clubes. São poucos os clubes que dominam hoje esse cenário de natação competitiva. A gente pode contar nos dedos, né? Um em cada estado, dois em cada estado, no máximo, que faz uma natação competitiva. E o Brasil acaba não tendo tanta notoriedade enquanto essa natação competitiva. Temos grandes talentos? Temos, mas vivemos desses grandes talentos por muito tempo. Se eles param de nadar, a sensação é que não temos peças de reposição e acredito eu que o problema está na base ainda com a discussão de iniciação precoce, tá? Eu anotei aqui, fiz alguns apontamentos e gostaria de dividir com vocês. Então, primeiro de tudo, né, mudar paradigmas, mudar as estruturas e, por muito tempo ainda, quem patrocina isso são os pais. Por muito tempo, desde eu vou chamar a tenridade aqui, 8, 9, 10 anos, quem patrocina isso são os pais. Então,
ou a confederação, ou a federação, ou o próprio Estado, né, organizar unificar esses eventos de uma maneira que todos ganhem, né, de uma maneira que todos nadem, que a oportunidade do nadar chegue para mais pessoas. Né? Isso ainda é um problema em nosso país. Tá? Deixa eu mudar aqui. Outro problema que vai ser levantado no artigo também do professor Emílio Colantônio é a idade dos nadadores, finalistas em competições importantes, quando marcaram seu recorde individual. Ou seja, eu tenho aqui 18 anos para os 100 metros nado livre para as mulheres, 22 anos para os homens. Nos 200 livre, a idade vai baixando, 17,4, os homens 20,8. Então, 400 livre, mais novo ainda, os 800 e 1.500, um pouquinho mais novo, né? 16, 19 anos. Porque ninguém aguenta, né, perpetuar tanto nessas provas longas, né, de 800, 1.500, ou os treinamentos ainda estão de forma errada. Temos pouquíssimos nadadores de fundo a se contar no dedo aqui em nosso país. E por isso que eu estou tomando esse cuidado com o Pedro Gomes é o meu filho, pediu para nadar agora em novembro, dezembro de 2020, a gente sentou, conversou, e eu vi que, olha, a gente não pode sair dando treino a esmo para você, e sim você ter um programa de treinamento a longo prazo, respeitando as tuas faixas etárias, respeitando a faixa etária em questão. Hoje ele está com 15 anos, ele vai fazer 16 agora, dia 7/7, né, de 2020. Opa, 2000 ele nasceu em 2005, Pedro, então ele é de 2005. Né, se eu não me engano, ele é juvenil 2, que também não me quer dizer nada, porque a gente não entrou ainda nesse sistema de age group, de idades, para ele ficar se comparando com, e às vezes até se desanimar, né? Então tem essa questão aí da motivação, dos aspectos psicológicos que devem ser levados em consideração para um jovem de 15 anos. E o mais legal foi tirar ele de casa. Ele já vinha nessa pegada de esporte, de vários esportes, mas o mais bacana está sendo, olha, hoje nós vamos fazer a capoeira, hoje nós vamos para o Pilates, hoje nós vamos para nadar no mar, hoje nós vamos fazer o skate, hoje nós vamos surfar, hoje nós vamos para o futebol. Ou nós vamos fazer 2, 3 esportes no mesmo dia. Então, essa visão multilateral que eu quero dividir com vocês, né? Que, ao meu ver, poderia ser dada na escola. Ou seja, na escola onde eles estão e não podem ir, porque a gente está no período do Covid ainda, né? Voltou aí a fase vermelha, né? Nós estamos agora em 2021, aqui já março de 2021, mas a escola deveria oferecer na sua base curricular, dentro da educação física, a dança, a capoeira, o vôlei, a natação, a ginástica artística, né? Entre outras possibilidades para esses jovens, né? O Le Parkour. Então, desafio, tirar esse jovem do não movimento, tirar esse jovem da falta de movimento. Né? Eu penso muito nisso e estou trabalhando isso com o Pedro todos os dias. Com o Pedro, com os pais dos amigos do Pedro. A ideia é divulgar isso para mais pessoas, né? Que cheguem mais pessoas. Então, o conjunto da obra, para não ficar um negócio solto, e como eu penso, né? Como técnico dele, como pai dele, basicamente vem daqui, né? Vem dessas ideias. Então,
Bompa, né? Tudor Bompa já colocava para a gente diretrizes para o caminho rumo à especialização. Então, eu tenho aqui as modalidades esportivas, tenho a idade para iniciar, a especialização e o alto rendimento. Notem que o alto rendimento desses esportes, arco e flecha, ciclismo, judô, eles chegam lá nos 23, 22, de 22 a 26 anos, de 23 a 30 anos. Hoje, né, 2020, a gente tem alguns atletas na natação performando nessa idade, mas vamos dizer assim, 5, 6 anos atrás, não podia, né? Era velho, você se tornava velho. Ou o Pedro não teria chance numa equipe de natação. Né? Diga-se de passagem, ele não tem. Eu estou postando os vídeos e tal. Um ou outro, né, clube, e aí saindo na frente, tá? Não vou citar o nome dos clubes, mas que viram e, opa, eu quero que ele compita, mas compita com esses vídeos que eu vou colocar aqui para você. Que eu, né, se fosse head coach de uma grande, eu ficaria meio, pô, será que invisto ou não invisto? Num moleque de 15 anos que quer nadar, mas e aí? E o tempo? Quanto que ele está fazendo, né? Alguns me perguntam, quanto que ele está fazendo de 100 livre, Caio? Ele estava fazendo 2 minutos de 100 livre a cada 100. Quem quer contratar, quem quer chamar para fazer um trabalho de aperfeiçoamento, né? E esse trabalho multilateral com jovens, muito desafiador, né? Muito desafiador. E a natação, vocês podem ver aqui, o feminino já começa muito cedo, até antes disso, que são as categorias de pré-mirim, mirim. Com 11, 13 anos já ocorre a especialização, inclusive de nados, que eu acredito ser errado, você especializar, tanto é que o Pedro está nadando muito medley, vocês vão ver agora nos vídeos que eu vou mostrar para vocês, e o alto rendimento de 18 a 22 anos, que aqui tudo bem, né? Mas o problema é chegar aqui nos 18 e 22 anos, né? No feminino, muitas param aqui, nessa fase já. Então, há uma lacuna entre 13 e 17. Nos clubes, nas academias, as pessoas param, literalmente, de nadar. O masculino, idem. 7 a 8 anos, mirim, pré-mirim. 13, 15 anos ao pico, porque eles estão lá no segundo estirão de maturação, né, biológica, de crescimento, e, né, com 20 a 24 anos, poucos chegam a perpetuar no esporte, continuar estudando, continuar fazendo uma faculdade, contribuindo, né, para a sociedade de alguma forma. Então, eles param o seu sonho, e muitos jovens estão fora daqui, ó, dos 15 aos 20, é muita gente sem fazer atividade física, né? E aí fazer um trabalho específico para quem tem academia, se for seguir aí carreira de um nadar qualidade de vida, ou de aulas voltadas para a qualidade de vida, e de 20 a 24 anos, quem for realmente tiver talento para competir, mas é só talento? Caio, não, já tem um biotipo, já tem estudos mostrando que como que tem que ser um cara para nadar competitivamente, ficar entre os 8 melhores do mundo, por exemplo, ou entre os 8 melhores do Brasil. Já temos dados estatísticos para isso. Então não perca tempo, a não ser que você queira muito o atleta, mas o técnico tem que estar lá. Olha, você serve, você não serve. E propor ele em outra modalidade. De repente, ele não serve competitivamente, mas ele serve para continuar aí uma atividade voltada para a saúde dele. Né? Eu quero mostrar aqui os vídeos do Pedro, do dia 25/12/2020, então foi muito recente, né? Ele está aqui, ó. Olha o borboleta do Pedro. Cabeça muito para frente. E afundar mais os braços. Já pode deitar mais a cabeça. Tá errando demais. Bate as duas mãos na parede, errou. Sai em posição hidrodinâmica. Respirou na primeira braçada de novo. Não respira na primeira braçada, nem no borboleta.
melhorar esse nado borboleta aí. 2 pernadas para cada 5 de braçada. Esse foi o borboleta, né? Eu tenho aqui o costas também. Saída do costas muito ruim, tem que sair em posição hidrodinâmica também, golfinhando. Mas melhorou um pouco a braçada. Vou pedir para você afundar mais. A perna ela não para, ela gira o tronco, né, junto com a perna. O tronco ele gira junto com a perna. Isso aqui não está tão ruim para o costas. Precisa de simetria. Precisa de simetria dos dois lados. O que um lado faz, o outro também tem que fazer. É ruim porque não tem a bandeirinha sinalizadora, então você se perde na virada. Bom, agora você fez posição hidrodinâmica, mas muito pouco. Coloquei as cadeiras aqui, ó. Saiu lá. Perna não para, dá mais continuidade. Mas você está pegando a manha dos nados, né? Não tem. Isso é bom. Mais elevação dos ombros. Pegar água, vamos ver o peito. O peito você ainda também não fez a Filipina. Vocês entendem aqui, ó? Então, eu estou dando feedback para ele quando ele começou comigo, né? Muito próximo do começo, muitos erros, né? A gente vai ver agora o peito também. Na sequência, a gente vai ver o peito. A abraçada até que tá legal. A pernada se melhorou muito, mas ela ainda pode ser mais propulsiva. Alonga mais. Alonga. Empurra. Desliza. Deslizar mais lá na frente. A perna melhorou 100%. Bater com as duas mãos, aí vira. Para fazer a Filipina. A Filipina do nado do peito. Tem que ver vídeo sobre isso. Porque você vai sair mais longe. Você ia sair para nadar aqui, ó, onde eu tô. Você acabou de passar. Você, consequentemente, você vai fazer menos braçada. Você está fazendo muita braçada. Olha o quadril lá no fundo, ó, arrastando. É em cima da... Sobe mais. É... Sobe. Vamos ver o crawl agora. Bacana. Agora eu quero que vocês vejam o nado crawl, tá? Vamos lá. Crawl. Crawl saiu em posição hidrodinâmica. Respirou na primeira abraçada. Ê, lasqueira. É mais profunda a abraçada. Pode ser mais. Saiu em posição hidrodinâmica, golfinhou e respirou na primeira de novo. Errinhos básicos que vão tirando o seu tempo. Vamos ter uma técnica boa. Muito bom, né? Então, é o seguinte, eu estou dando uns feedbacks para o Pedro, tá? Na verdade, aqui. Eu vou compartilhar aqui a tela com vocês do Emilson Colantônio, né? Do artigo do professor Emilson Colantônio. E aqui ele pergunta, né, no artigo, qual é a idade onde os atletas atingem o pico de performance, né? Para os treinadores. Quais são os volumes ótimos de sobrecarga a uma certa idade? Como o estado de maturidade de seu nadador afeta a progressão da sobrecarga na sua carreira de treinamento? Então, são essas perguntas que nós temos que fazer em prol de uma natação mais consciente. Ou seja, olha que interessante aqui, ó, as provas e os tempos, né? Então, o fato de o treinador conhecer a idade onde o pico de performance pode ocorrer
traz uma certa vantagem quanto à orientação adequada das sobrecargas no planejamento da carreira do atleta. A média de idade dos melhores tempos na história da natação para cada prova pode ser um bom método de estimativa do pico de performance. Então, olha que interessante, 50 livre, o pico de performance foi entre 23 e 23 com um desvio padrão, né, de 2,4 para homens e de 21,9, quase 22 anos para as mulheres. No 100 livre, né, e a tendência é baixar a idade enquanto aumenta a prova, tá? Assim como no estudo que eu mostrei para vocês. E aqui tem as outras provas, ó, 200 costas, 23 anos homens, 19 mulheres, sem peito. Então, não adianta, all medley, 22 anos, 18 anos. Então, eu quero que o Pedro, ele chegue aos 22 anos no seu pico. Então, não adianta eu ficar dando treino série A1, A2, A3, se o cara não sabe ainda o posicionamento da braçada. Se ele não sabe fazer a golfinhada, se ele não sabe ainda fazer a streamline, né, a posição hidrodinâmica com as golfinhadas, que já se tornou um quinto nado, isso já tem estudo, né? E no mesmo artigo, olha lá, nadadores, né? Preparação preliminar de 8 a 10 anos, nadadores velocistas, mulheres. Treinamento básico de 10 a 12, especialização de 12 a 17, pico de performance de 17 a 20, manutenção de 20 para cima. Não adianta fazer nada antes. As mulheres fundistas, ó, um pouco mais cedo, homens velocistas, de 8 a 10 anos, preparação preliminar, treinamento básico de 10 a 13 anos, especialização de 13 a 18, pico de performance de 18 a 20. E aí, manutenção, 22 ou mais. E 22 ou mais, a gente está falando de um Nicolas Santos com 40 anos, a gente está falando de um Guido com 35 anos. Como que eu mantenho o Pedro? Se eu pegar a idade do Guido, então, nosso querido Guido, né, nadador de costas, recordista sul-americano, e transpor aqui para o Pedro está com 15, o Pedro ainda tem 20 anos para nadar. Eu vou começar a dar treino para ele, porrada. Vale a pena o artigo, eu vou deixar à disposição aqui no nosso canal, aqui no YouTube, e também nos grupos de WhatsApp lá da Double Age, é só você procurar aqui, você acha, para entrar e estudar um pouquinho mais com a gente sobre esse assunto, tá? Então, na verdade, o que eu quero, o que eu gosto, né, é de trazer essa ciência atrelada à prática. Então, a gente está colocando em prática tudo o que eu estou estudando e estou vendo na literatura. Outra coisa que me preocupa é a síndrome de burnout. Nós vamos falar também um pouquinho dela sobre daqui a um tempo. Então, realmente eu me preocupo no sentido de perpetuar o Pedro na natação. Não é porque é meu filho, não. É porque o esporte está indo para uma direção muito errada. Principalmente esporte competitivo, principalmente esporte natação competitiva. Espero que você tenha gostado. Deixa o teu like aqui, inscreva-se no canal, habilita a notificação e nós vamos trocando cada vez mais figurinha. E quero você junto com a gente para mais ciência, estudo e praticidade. Vamos pôr em prática. E eu vou trazendo aqui os avanços aí do estudo. Muito obrigado, gratidão.